Estamos de volta com o último bloco do Ação Nacional. O tema do programa de hoje é Educação Inclusiva na Pandemia. Eu estou aqui com a Juliana Cardoso Bertoncello, médica otorrinolaringologista pediátrica com especialização em foniatria, e a Maybi Mascarenhas, coordenadora pós-graduação em Educação Inclusiva, professora e pedagoga. Antes do intervalo, eu saí com uma pergunta e eu vou refazê-la. Como posso fazer uma boa avaliação formativa dos alunos com deficiência durante o período de aulas remotas? O que devo considerar como parâmetros? Vamos lá. Vamos lá. Como eu comentei com você, né, cada tema é um assunto de curso de pós-graduação. Isso é muito bom. Isso é muito bom, mas vamos resumir. Em primeiro lugar, avaliação formativa, para quem está nos assistindo, é aquela avaliação que realmente colabora com a formação do indivíduo e não simplesmente faz um teste de memória, não é uma avaliação punitiva, é para o desenvolvimento daquele aluno, para qualquer aluno. Nós temos que fazer uma sequência: currículo, metodologias e avaliação. Então, a avaliação tem que estar conectada com todo o processo. Para a gente avaliar esse aluno de uma maneira formativa, que realmente vise o seu desenvolvimento e também nos dê respostas sobre como ele progrediu, quais os pontos a desenvolver melhor e em quais pontos ele teve um desempenho maior, é importante nós variarmos nas metodologias. A avaliação contínua é muito importante, não somente estanque numa única ferramenta avaliativa. Então, ir fazendo as pontuações do tipo, era um aluno que não participava e agora ele participa 2 vezes na aula. De 0 para 2 vezes na aula, excelente. Sim. Ele era um aluno que no começo da pandemia, ele não grafava absolutamente nada na apostila que a escola enviou. E agora ele já consegue fazer algumas atividades. Então, é olhar para aquele aluno e desenvolver ferramentas. Pedir um retorno através da oralidade ou através de um envio de um vídeo explicando o que ele entendeu. Ou então, pedindo, vamos supor, alguns quadros dentro do autismo tem necessidade de perguntas objetivas. Então, você pergunta o mesmo conteúdo, mas de uma forma objetiva, pedindo uma resposta objetiva. É uma forma de avaliar. Tem as provas também. Você pode pedir uma contação de histórias. É variar nas metodologias para você avaliar a amplitude do aluno. Maybi, Juliana também, você citou alguns exemplos de evolução, né, de alguns casos durante a pandemia. E quando voltar ao normal, com contato com o aluno, por exemplo, o aluno muito tímido, ele pode regredir ou é dessa evolução ou sempre em evolução? Vai ser uma surpresa para todos nós. Continua sendo uma interrogação. Nós não sabemos, porque é a primeira, e eu espero que seja a última pandemia da vida de todos nós, né? Então, esperamos isso, mas nós só vamos saber isso na prática, e por isso é muito importante treinar a equipe para que ela acolha os alunos emocionalmente, socialmente falando, e para que ela também saiba se entender nesse processo. Sim. Porque um professor, a hora que pisar numa escola com a sala cheia, talvez ele desabe de chorar, de emoção. Isso vai ser imprevisível, né? Talvez um aluno muito tímido chegue super falante, né? Então, nós vamos descobrir caso a caso. Temos que nos preparar no nosso emocional em primeiro lugar. Agora, a opinião de cada uma. Vocês são a favor da volta às aulas nesse momento? Estamos em outubro. Eu acho essa história muito difícil. Eu acho que, na verdade, como tudo no Covid, ninguém sabe nada. Acho que essa é a grande verdade. E são decisões extremamente individuais. O Brasil é um país imenso, muito diverso, né? A gente tem condições muito diversas, então você tem que analisar qual a condição, qual a idade dessa criança, né? Obviamente, os pequenininhos, assim como os idosos, eles têm um pouco mais de risco. Você tem a faixa etária infantil aí, que ela é mais assintomática e realmente não tem casos graves, mas a gente não sabe com quem é que essa criança mora, se ela mora com alguém que é portador de comorbidade. A gente não sabe qual a condição dessa escola, né? Assim, veja, a escola dos meus filhos estava 100% preparada, né? Mas é todo mundo que está? Então, a gente não sabe. E outra coisa que tem que ficar muito atento, que é o que ela está falando, mesmo que volte, deixar muito claro para as crianças que a escola que elas vão voltar não é a escola que elas saíram, né? Então, emocionalmente, isso também vai ser abalar para as crianças. E assim, todo mundo achar que, mesmo voltando, que nesses 2 meses nós vamos recuperar o tempo perdido, não vai. As perdas, elas aconteceram, né? E eu acho que a gente teve ganhos e ensinamentos de outra ordem, que eles vão ter que ser valorizados esse ano também, né?
E aí, Maybi, a favor da volta? Sou muito de acordo com o que você falou, Juliana, e acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente o que é mais urgente. Isso vai variar de contexto para contexto, né? Mas uma coisa é fato, essa vida não volta. Então vamos tomar cuidado, independente de qualquer decisão, vamos tomar todos os cuidados, vamos pensar na realidade de cada escola. A escola é um ponto dentro da sociedade, né? Nós sabemos como crianças são, a dificuldade de cumprir. Gente, quem nunca pisou numa sala de aula como professor, por favor, considere pensar como a gente um pouquinho, né? Porque tem todo o contexto, né? De, sem querer, alguém colocar a mão por baixo da máscara, tirar no momento que não deva, mas tem toda a parte do contágio diferenciado nas crianças. Então, é uma situação que a gente tem que tomar bastante cuidado, olhar as situações, os contextos e, em primeiro lugar, na minha opinião, seguir a área médica. Meninas, para fechar, a gente tocou até nesse assunto, mas para encerrar de uma maneira que a gente tire mais proveito ainda, e quais as lições nós podemos tirar de tudo isso que nós estamos vivendo desde março até aqui? Olha, eu acho que se a gente for levar em termos de educação, a gente tirou lições boas também. Eu acho que a gente teve que se refazer, a escola teve que se refazer, que é isso que a gente tocou anteriormente, né? Ela teve que se modernizar num passo rápido. A gente teve ganhos dos pais em casa com os filhos também, de se olharem melhor. Essas crianças com dificuldade de aprendizado, de linguagem e com transtornos de qualquer ordem, ficarem em casa e os pais também tirarem um pouco daquela pressão da comparação com as crianças típicas. Eu acho que isso para eles também foi muito bom, né? E eu acho que eu tenho fé que a gente tirou boas lições disso tudo e que a gente vai evoluir para uma escola melhor, né? Para uma escola também mais inclusiva, entendendo melhor a criança. E aí, Maybi? Acredito que se nós nos mostramos, e nós nos mostramos sim, capazes de nos adaptarmos a uma pandemia com a magnitude de alterações que isso gera, isso vai beneficiar a educação inclusiva no seguinte ponto: se nós somos capazes de nos adaptarmos tão rápido a tantas coisas, não existe mais a possibilidade do discurso. Eu não consigo acolher esse aluno, eu não consigo trabalhar diferente. Eu consigo sim, nós fizemos tudo em tempo recorde na escola. Então, olhar para alunos individualmente, caso a caso, para realmente incluí-los na escola, também é possível. Nós vimos o quanto nós somos criativos e a nossa extrema capacidade de aprender rápido e pensar no melhor para eles. Então, isso deve ser levado para a área da inclusão também. Agora, para encerrar de verdade, para os papais, as dicas. Eu falei isso outro dia, assim, acalmem-se, vai dar tudo certo. Tá tudo bem, ele pode ser que ele realmente não consiga bater a meta esse ano, né? Mas as metas esse ano da escola, elas têm que ser muito tangíveis, né? Então no segundo ano, ele ia fazer letra cursiva. Nossa, mas não deu para fazer letra cursiva. Gente, tudo bem não fazer letra cursiva, faz o ano que vem, né? Então eu acho que os pais, a gente também tem que acolher esses pais, que também estão muito abalados, cansados, e saber que qualquer ano, a gente vai recuperar depois, né? Agora, a saúde a gente não ia recuperar, né? Se a gente perdesse. Então, vai dar tudo certo. Tá certo. Gente, rede social, Maybi, divulgação? Meu Instagram é @MaibiMascarenhas. Normal. Maybi é M-A-I-B-I mesmo, né? Maybi Mascarenhas. Algumas famílias pedem dicas, como eu tenho a empresa de recreação. Quem precisar de dica do que brincar em casa, uma aprendizagem lúdica, pode chamar. E paciência e curtam os filhos, a infância passa rápido. Tá certo. Juliana, rede social, doutora Juliana Bertoncello. Legal. Tá alguma 2 L's, 2 C's? 2 L's, Bertoncello com 2 L's. 2 L's. Eu não, meu já basta chamar Maybi mesmo, então não tem letra dobrada. Gente, obrigado mesmo. Um programa muito bacana, um aprendizado e... Pelo que a Maybi falou, eu acho que teremos a parte 2, parte 3, né? Tem muita coisa. A gente mora aqui, se deixar. Valeu. O Ação Nacional fica por aqui, sempre com um assunto legal para você, prometendo voltar no próximo sábado, às 9h30 da noite, aqui na nossa rede Século XXI. Até lá!